Livro de Atos 9, 1 ao 9 é uma palavra muito conhecida, mas como a palavra do Senhor é viva e ela se renova a cada manhã. Cada momento, quando a gente lê a palavra do Senhor, pode ser o mesmo versículo, mas o Espírito Santo de Deus nos traz à mente, ao nosso coração, uma forma de falar diferente. E aqui a palavra do Senhor diz a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pela poderosa palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o salmista, né? E aqui a gente vê esse chamado na vida de Saulo, né? Antes de se tornar Paulo, o escolhido por Deus. E Saulo, ele era um homem, como a gente sabe na palavra, ele era um homem que perseguia os cristãos, ele perseguia os discípulos de Deus, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus e se entregaram para fazer o chamado, para cumprir o chamado de Deus na terra e anunciar as palavras da boa nova, a palavra da salvação, as palavras de Jesus. E Saulo, ele começou a perseguir os cristãos ali. E uma das pessoas que foi perseguida por Saulo foi Estevão, ao qual ele foi apedrejado por conta dessa perseguição de Saulo. E Saulo, ele era um homem que não tinha Deus no coração, ele era um mero religioso, um homem que só apenas queria cumprir a palavra, o que a religiosidade ali, a hierarquia da religiosidade naquela época comandava. E Jesus, ele veio para desfazer toda aquela religiosidade, todo aquele paradigma dos fariseus, dos hipócritas que ali serviam a Deus no templo, mas o seu coração estava distante de Deus. E Jesus, ele veio para ligar o homem a Deus por conta do pecado da humanidade, por conta do pecado dos primeiros que vieram habitar na terra, né, de Adão e Eva. E nós sabemos que Paulo ali, ele tinha um poder, digamos, como muitas pessoas hoje, um poder aquisitivo muito grande na questão de ter direitos, de ter autoridades que apoiavam ele, né? Como ele também era um homem muito cheio de sabedoria, de conhecimento, um homem estudado, um doutor, né? E tinha muitas, digamos, uma forma de persuadir as pessoas, e ele não aceitava o evangelho ser
propagado ali. Ele não aceitava o nome de Jesus se espalhar nas outras cidades, nos outros continentes. E ele começou a perseguir os cristãos. Mas o homem, ele pode sim traçar os seus planos, fazer a sua vontade, mas no dia que Deus tem um encontro com ele, os planos são mudados. Os planos do homem é mudado. E Saulo ali, ele estava com tudo arquitetado, respirando ainda muitas ameaças de morte, querendo caçar a vida de muitos discípulos, ceifar a vida de muitos discípulos, ele com cartas nas mãos para sair de Damasco, a fim de que achasse alguns no meio do caminho, para que pudesse vir assim prendê-los, torturar, matar, fazer atrocidades, porque ele se achava que ele com os das sinagogas era que estavam fazendo as coisas corretas, as coisas certas, e que os discípulos de Jesus estavam espalhando heresias, coisas que não convinha com o que estava ali naqueles pergaminhos, né, que foi escrito por Moisés, por muitos outros, mas eles não acreditavam na vida de Jesus, né, que Jesus já tinha vindo, Jesus tinha nascido de uma virgem, que Jesus tinha nascido de uma manjedoura, e que ele era o rei, que ele era o Senhor e o Salvador, e que ele estava ali com uma missão. Mas aquele homem, naquele dia, naquele mesmo dia, que saiu com uma sede de matar vidas e de ceifar vidas, aquele mesmo homem, ele foi encontrado por Jesus. Não foi ele que foi ao encontro de Cristo, foi Cristo que teve um encontro com ele. E nós sabemos que na nossa vida não foi diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque talvez nós aqui que não nascemos no berço evangélico, nós traçamos a nossa vida e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo quando eu crescer, quando eu estiver com essa idade, eu vou fazer isso. E aí a gente vai crescendo, vai planejando, vai fazendo isso. E a gente traça uma caminhada na nossa vida. A gente escreve com as nossas nosso próprio punho, as nossas trajetórias, aquilo que nós queremos alcançar. Mas quando Jesus ele tem um encontro conosco, é diferente. Porque é como se ele escreve, é uma folha em branco que a gente entrega a ele, ele escreve aquela nova página e nós só assinamos embaixo. Porque essa é a vida do crente, daquele que Jesus tem um encontro com ele. Nós temos que viver a vontade de Deus aqui na terra. Viver para a honra e glória do Senhor aqui na terra. Não viver do nosso jeito, não viver das nossas próprias vontades, não viver da nossa maneira, mas viver da vontade do Senhor Jesus. E eu hoje, assim, ouvi um testemunho, e um testemunho muito forte, assim, de uma irmã que era serva do Senhor, e ela ia para a igreja, e chegou um momento que o esposo, pela manhã, disse assim: eu vou me separar de você, eu não quero mais saber de você, porque você só quer saber da igreja. E ali ela virou para ele e disse assim: eu não vou deixar nem a igreja, nem o meu Deus por você. Você pode até querer me deixar, mas você só vai fazer se Deus assim permitir. Você só vai fazer o que Deus quiser. E assim ele disse: eu vou deixar você no trabalho, mas não precisa você me buscar. Eu volto para cá, eu vou procurar outro lugar para me passar a noite. E amanhã nós vamos assinar o divórcio. E ali ela foi, deixou ele lá no trabalho, pegou o carro, foi para o trabalho dela. No final do dia ela foi para outra igreja, não foi para a igreja dela. E lá Deus falou com ela poderosamente naquela igreja através de um louvor de uma criança. E quando ela pegou o seu filho e foi lanchar por volta já das 10 horas da noite, ela disse que ela antes tinha falado com Deus, gritado, pedido socorro a Deus antes de chegar nessa igreja. E ali, quando ela estava na lanchonete, o telefone toca, e ela viu que era o esposo, e ela disse: eu não vou atender seu pai,
Porque se eu atender, eu sei que ele vai brigar, porque a gente não está em casa uma hora dessa, estamos na rua. E o filho ali sabiamente disse: mãe, atenda o telefone. Quando ali ela atendeu, ele disse: vocês estão aonde? Ela disse: nós estamos aqui na lanchonete, vamos lanchar para ir para casa. E ele disse: olha, eu não sei se eu estou ficando louca como você está, mas eu sei que eu ouvi uma voz que me disse que eu não posso te deixar, que eu tenho que ficar com você. Então eu estou indo para casa para a gente conversar. E ali ela se maravilhou com o que Deus fez, porque naquela mesma noite, Deus disse que estava ali entrando e quebrando todo o jugo, toda barreira, toda parede que estava ali levantada sobre a vida dela. E aqui nós vemos que Saulo ele foi este homem que traçou trajetórias para a sua vida. Ele planejava fazer coisas terríveis e viver uma vida do seu jeito, mas quando Jesus teve um encontro com ele, foi diferente. Jesus, ele teve um encontro com Saulo e ele disse ainda em alta voz, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ali, eu creio que todo perdido, sem saber de onde estava vindo esta voz, e ele perguntou: quem és tu, meu Senhor? E aí, quem és tu, Senhor? E eu fico assim me perguntando, será que dentro do íntimo de Saulo, Saulo não já sabia que era o Senhor? Por que que ele falou, quem és tu, Senhor? Eu creio que ali de imediato ele já sabia que era um ser supremo, que era algo que não era desta terra. Porque essa voz estremeceu, eu acredito que dentro dele, porque nós, quando ouvimos a voz de Deus, ela estremece dentro da gente. Ela abala as nossas estruturas, porque a voz de Deus é como trovão. A voz de Deus, é uma voz tremenda, é uma voz forte, é uma voz que nos traz renovo, é uma voz que nos traz muitas vezes até tremor dentro da gente, porque a voz de Deus ela é poderosa, né? E Saulo aqui, ele ouviu essa voz e perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus ele responde: eu sou Jesus a quem tu me persegue. E ali Paulo, como diz a palavra, ele caiu, ele foi ao chão. Saulo ele foi ao chão, né? E ali ele se levantou, mas ele se levantou não foi para viver a sua história, não foi para viver a sua vida como ele estava vivendo, como ele planejou viver. Aquelas cartas que ele pegou nas sinagogas, ali não eram mais nada para Saulo. Ali não fazia mais sentido nenhum para Saulo, porque Saulo ali agora era um outro homem, era uma nova pessoa que estava nas mãos do Senhor Jesus para ser instrumentos nas mãos do Senhor e viver não a vontade dele, mas a vontade do Senhor, aleluia. Porque Paulo foi um homem que ele disse que nós tínhamos que seguir os seus exemplos. Paulo era um homem que deixou testemunho aqui na terra. Paulo foi um homem que deixou ensinamentos aqui na terra. Paulo foi um homem que fez grandes proezas aqui na terra. Foi um homem fiel a Deus até a morte. Foi um homem fiel a Jesus até o seu último respirar. E é isso que Jesus requer de mim e de ti nessa noite. Que nós venhamos ser servos do Senhor e deixar Jesus conduzir as nossas vidas. Deixar Jesus escrever as nossas histórias para que nós venhamos viver a vontade do Senhor Jesus aqui na terra. Muitas vezes nós estamos vivendo coisas que nós não queríamos viver. Estamos colhendo frutos que nós não queríamos colher, porque muitas vezes é nós que estamos com a caneta escrevendo a nossa história. Mas que nessa noite nós venhamos deixar Jesus escrever a nossa história, escrever a nossa vida, escrever aquilo que ele tem para mim e para ti nessa noite, porque ele tem coisas grandes para mim e para a sua vida. Saulo, eu acredito que ele achou que era o fim da vida dele. Talvez ele pensou que, como assim, ele deu cabo de muitos discípulos. Ele tirou a vida de muitos discípulos.
eu creio que ele imaginou que ali também seria o seu fim. Que Jesus, ele era um homem como ele, ou como um homem aqui terreno na terra, de pagar com a mesma moeda, de dente por dente, olho por olho. Se ele ceifou a vida de muitas pessoas, ele também ia morrer com um fio de espada, como ele tirou a vida de muitos. Ou talvez ir para a prisão, como ele lançou muitos na prisão, ou apedrejado, como Estevão foi. Mas Jesus tinha uma nova vida para Saulo. Jesus tinha uma nova história para Saulo. E ali Saulo foi um homem chamado por Deus, chamado e escolhido por Jesus para viver uma nova vida, uma nova história, e ser um instrumento de honra aqui na terra, e ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que muitas vidas se achegassem ao Senhor, como nós vemos na palavra de Deus, e como Paulo ele viajou, e como Paulo ele levava o evangelho do Senhor a muitos lugares. E nós nessa noite estamos aqui na presença do Senhor, porque esse evangelho foi sendo espalhado. E Paulo ele foi um grande missionário, um homem escolhido por Deus com um chamado tremendo. Nós nessa noite, nós venhamos também deixar ser que chegar aos pés de Paulo é difícil, porque nós somos falhos, nós somos errôneos. Paulo também era, como ele tinha um espinho na carne, mas nós possamos deixar o Senhor Jesus, deixar o Espírito Santo de Deus conduzir as nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos tentando, lutando no nosso jeito, querendo fazer da nossa forma, estamos nos cansando, estamos nos desgastando. Muitas vezes a gente cai, coloca a cara, chega com a cara no pó, e não é isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Deus quer que nós venhamos somente ouvir a voz dele, ouvir o chamado dele, ouvir o direcionamento de Deus, ouvir as suas palavras e que nós venhamos obedecer a sua palavra, para que nós venhamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa terra, com frutos bons, com colheitas maravilhosas, com bênçãos imagináveis, incontáveis para as nossas vidas. E que nós, nessa noite, venhamos descansar o nosso coração de Jesus e saber que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja da permissão do Senhor, sem que Deus não permita. Tudo está no controle das mãos de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor, mas que nós sejamos, porque às vezes a gente diz assim, mas eu tenho um chamado, eu tenho promessas do Senhor, eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe. Mas a gente vê tantos homens na Bíblia que também foram escolhidos pelo Senhor desde o ventre da sua mãe, Sansão, entre outros, mas pelas escolhas erradas, por viver do seu próprio jeito, com a sua própria vontade, com seu próprio entendimento, acabaram perdendo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, que nós, na nossa vida também não é diferente, e que nós venhamos ouvir a voz do Senhor, obedecer a sua palavra e viver a história que Deus tem para as nossas vidas aqui na terra. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz: creres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Muitas vezes, irmãos, nós pagamos preço porque nós queremos do nosso jeito e vamos lá e fazemos da nossa forma e não fazemos da forma que Deus ele quer para nossas vidas. Muitas vezes Deus ele é tão misericordioso que ele nos dá livramento para que nós não venhamos fazer as coisas acontecer da nossa forma, e que nós não venhamos quebrar a cara ou então acontecer consequências bem terríveis ou drásticas. E Deus ainda tem misericórdia das nossas vidas e nos impede, nos bota coisas para que não aconteça, para que quando Deus vier fazer a vontade dele, a gente venha entender e dizer: meu Deus, eu queria fazer desta forma, assim, assim, assim. E Deus não deixou acontecer para que o melhor não seja cumprir na minha vida agora. E a gente vem entender o porquê de muitos nãos,
o porquê de muitas portas fechadas, o porquê de muitas coisas que acontecem lá atrás, que não era da vontade do Senhor, para que nós venhamos receber a bênção de Deus, grandiosa e poderosa para a glória do nome do Senhor. E que Deus em Cristo, irmãos, nos ajude. Que Deus assim nos ajude a permanecer na presença do Senhor, permanecer com convicção de servir a esse Jesus, porque ali Paulo ele foi levado, como ainda era chamado por Saulo, né? Foi levado por mãos de outros homens, não foi mais com suas próprias pernas andando só, ele foi levado por outras mãos, por ajudantes, até o local, a direção que Jesus ali direcionou a ele. E a partir daquele momento, ele teve a visita de um homem, como a gente vê no decorrer da frente da palavra do Senhor. E ali Deus mudou não só o nome de Saulo para Paulo, como também deu a visão a Paulo, uma nova visão, caiu todas as cegueiras, todas as escamas que ali prendiam, que algemavam Saulo naquela vida de perseguir os cristãos, de perseguir aqueles que estavam espalhando as palavras das boas novas, a palavra de salvação. E ali ele começou, de perseguidor, a ser perseguido por amor ao Evangelho. Irmãos, sabemos que é doloroso quando a gente é perseguido, quando a gente é caluniado, mas é prazeroso, porque uma certeza nós temos. E o Senhor Jesus, Ele está conosco todos os momentos. Eu não esqueço de uma palavra, de um momento que eu estava no início da minha conversão, sendo perseguida, com injúrias, com calúnias, com coisas terríveis, falsos testemunhas, com coisas terríveis contra a minha vida, para querer parar a obra que Deus tinha na minha vida, o chamado que Deus tinha na minha vida, de servir a Ele, porque eu simplesmente estava apaixonada, amando Jesus e queria Jesus a todo custo. E eu lembro que um evangelista chegou para mim e disse assim: irmã, descansa. Porque assim como Jesus falou para Paulo, há certas coisas que justifica é Deus. Deixa Deus justificar por você. E ali eu tomei posse daquela palavra. E Deus começou a fazer a obra na minha vida, me justificando de uma tal forma. Então, irmãos, nós só temos que descansar no Senhor e deixar Deus fazer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que nós não venhamos fazer com a força do nosso próprio braço, que nós não venhamos fazer com o nosso próprio entendimento, mas que nós venhamos deixar Jesus escrever a nossa história e que nós venhamos viver a história que Jesus tem para as nossas vidas aqui na Terra. Amém? Deus em Cristo continue nos abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou pregadora,